Neemias capítulo 6, glória a Deus. É um texto bem conhecido, uma história bem conhecida. Então vou falar só a parte A do versículo número 3, que é: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Em algumas traduções, de modo que não poderei descer. Versículo 3 de Neemias 6. Quem achou, diga eu achei. Diz assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Vamos lá no 3, todos podem falar isso? 1, 2, 3. Amém? É o suficiente, podeis assentar? Uma campanha de restituição, uma campanha de restauração, uma campanha onde essa história vai falar muitas coisas conosco. Queridos, imagine o que uma pergunta é capaz de fazer. Imagine uma restauração, uma restituição acontecer por causa de uma pergunta. Todas as vezes que nós fizermos uma pergunta, nós temos que estar preparados para a resposta. Porque imagine toda a história de Neemias acontecer por causa de uma pergunta que foi feita. Porque Neemias, ele estava servindo na fortaleza de Suzã. E quando vem Anani, um dos seus irmãos, ele pergunta como estava Jerusalém. E a resposta que Neemias ouve do estado que está Jerusalém: Jerusalém está em grande miséria, os muros caídos e as portas queimadas a fogo. Perceba que olha o que uma pergunta que Neemias está fazendo agora vai fazer na vida dele. O texto vai dizer para nós que depois que Neemias ouve o estado em que está Jerusalém, ele lamenta, ele ora e jejua por causa da notícia que ele recebeu do estado em que está Jerusalém. Irmãos, quando a gente recebe uma notícia, essa notícia está nos levando para onde? Quando a gente recebe uma notícia, essa notícia está nos colocando aonde? Porque depois que Neemias ouve o estado em que está Jerusalém, ele vai orar e jejuar. Então aquela notícia está fazendo Neemias orar e jejuar. Então se eu faço uma pergunta: como está Jerusalém? Eu quero saber como é que está Jerusalém. Só que a notícia que ele recebe vai fazer ele orar e jejuar. Nós sabemos que Neemias, ele servia na fortaleza de Suzã, e Neemias, ele não era só um copeiro. A função de Neemias era muito mais do que pegar uma bandeja e servir. Porque Neemias, ele tinha que experimentar a refeição, o vinho, antes de servir ao rei. Então a função dele não era só pegar a bandeja e servir, ele tinha que experimentar antes. Por quê? Porque nessa cultura, personalidades importantes, pessoas importantes, eles geralmente matavam essas pessoas envenenadas. Então essas pessoas, eles eram tipo eunucos, eles eram separados para esse tipo de serviço. Não só servir, mas experimentar. Então só aqui a gente já aprende uma lição importante. Qual, pastor? Neemias só pode servir o que ele experimenta. Como eu vou passar para o outro aquilo que ainda não experimentei? Eu só posso passar para o outro aquilo que eu experimentei. Como eu vou passar algo para alguém que não fez nada em mim? Então ele experimenta antes de servir. Só que, como de costume, Neemias pegar a bandeja, pegar uma taça de vinho para servir ao rei, era de costume ele fazer isso. O texto vai dizer para nós que ele pega a bandeja, pega uma taça de vinho e vai servir o rei. Só que o texto vai dizer para nós que naquele dia não deu para disfarçar. Sabe aquele dia que a tristeza sai do coração e vem para a face?
Porque tem dia que você não vai conseguir esconder. É normal. Aquela notícia fez a tristeza sair do coração e vir para um semblante. Ninguém podia nessa cultura se apresentar diante do rei com o semblante em tristeza. Por quê, pastor? Porque se o rei percebesse que qualquer funcionário se apresentasse com o rosto em tristeza, isso denotava insatisfação e morria ao fio da espada. Só que o rei conhece o servo que Neemias é. O rei sabe que Neemias nunca serviu naquela condição. Só que ele pega a bandeja, pega uma taça de vinho, vai servir o rei. Ele está triste, mas nós sabemos que vinho na Bíblia simboliza alegria. Ele está triste, mas está servindo alegria. Isso aqui é demais, irmão. Porque a notícia causou tristeza nele, mas para o rei ele tem que servir o que, igreja? Pois é, porque por mais prova que você passe, por mais que a notícia seja ruim, por mais que a adversidade bata na tua porta, por mais prova que você esteja passando, aqui vai ter que cantar com alegria, pregar com alegria, fazer a obra com alegria, aleluia. Por quê, pastor? Porque aquilo que eu sou acometido, aquilo que eu passo, aquilo que eu enfrento, não pode me tirar da minha missão. Ele está triste, mas está servindo alegria para o rei. Aleluia, não é fácil. Você receber uma notícia ruim e ter que cantar com alegria. Não é fácil você receber uma notícia ruim, chegar aqui e ter que liderar, pastorear, reger, cantar, cumprir com os teus compromissos com alegria. Não é fácil. Mas esta é a missão daqueles que servem ao Senhor. Agora, quando você é um bom servo, você vai ter uma liberdade que outrem, ou que outras pessoas não terá. Ninguém tinha liberdade de conversar com o rei, como o rei está conversando com Neemias. Por que o rei está conversando com Neemias? Porque Neemias é um bom servo. Ele percebe o semblante triste, ele diz: Neemias, você está diferente hoje. Você nunca me serviu assim. O que está acontecendo? Aí ele vai dizer: é porque eu recebi uma notícia de Jerusalém, que os muros estão caídos, as portas queimadas a fogo, e o povo que restou está em grande miséria. Porque quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele invadiu pelo menos 3 vezes. Na primeira vez, ele levou os nobres de Jerusalém. Quando você lê Daniel, você vai perceber que quando foi levado para a Babilônia, foram levados os jovens sábios, entendidos, instruídos, para aprender toda a cultura da Babilônia. Na segunda vez que invadiu Jerusalém, foi levado Ezequiel, e entre outros cativos que foram levados. Da terceira vez que Nabucodonosor invade Jerusalém, ele saqueou o templo. Ele levou tudo que era de ouro, prata, cobre, vasos de honra, tudo ele levou para a Babilônia. Então os 3 alvos que os inimigos colocaram em Jerusalém: os muros, o templo e as portas. Presta atenção: o muro, o templo e as portas. Os 3 alvos que os inimigos colocou os olhos: os muros, o templo e as portas. Por que o muro? Porque é o muro que delimita espaço, é o muro que divide, é o muro que diz: esse lado aqui é da igreja, o outro lado lá de outra pessoa. Se não tem muro, aleluia, não tem proteção. Você já viu um quintal que não tem muro? Todo mundo joga lixo, porque todo mundo se sente dono. Todo mundo acha que pode chegar e entulhar coisas. Sabe por que tem muito lixo entrando em muitas pessoas? Porque os muros espirituais estão caídos. E tem gente tendo acesso a lugar que não é para ter. Por isso, às vezes, muito lixo entra. Segundo o templo fala do lugar da adoração. Agora, se não tem o templo
se não tem o lugar da adoração, aleluia, como adorar? Lembra do Salmo 137? Quando aqueles que saíram de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia, o que eles fizeram? Penduraram as harpas. Eles lamentam e choram, eles não cantam. Por quê? Porque eles estão longe da pátria. Então tudo que o inimigo quer arrancar de você é a adoração, o louvor. Porque o inimigo sabe que mesmo se você estiver na prova, você cantar, mesmo se você estiver na luta, você adorar, aleluia, mesmo que se você estiver no cárcere, preso, pode ser perto da meia-noite, se você orar e cantar, o inimigo sabe que se você cantar, irmão, se você adorar mesmo na luta, Deus vai se mover no céu. Então ele quer arrancar de você a adoração. Terceiro, primeiro muro, o templo e as portas. As portas estão queimadas. Para mim entrar na sua casa, eu tenho que bater, sim ou não? Mas se não tem porta? Tem muita gente, irmãos, invadindo territórios, entrando em situações, porque as portas espirituais estão em ruínas. Que nem bate, irmão, até Jesus bate. Quando você lê Apocalipse 3:20, colocaram Jesus para fora da igreja, e Jesus está lá do lado de fora assim, ó. Engraçado, a igreja dele ele está batendo, porque ele só pode estar onde ele é bem-vindo. Graças a Deus que ele é bem-vindo aqui. Aqui ele não precisa bater para entrar, porque aqui ele é dono da casa, ele entra e sai a hora que ele quer, ele permanece no meio do seu povo, a casa é dele. Olha que maravilha, irmãos. Então perceba que esses três alvos, os inimigos colocaram os olhos, porque se não tem muro, todo mundo entra. Se não tem templo, não tem adoração. Se não tem porta, qualquer pessoa tem acesso a lugares que não podiam ter acesso. Agora perceba que quando o rei percebe o semblante de Neemias em tristeza, ele diz: mas Neemias, você quer fazer o quê? Aí Neemias diz assim: eu quero cartas. Aquelas cartas assinadas pelo rei seria autorização. Seria o quê, irmão? Por quê? Porque se ele estava na fortaleza de Suzã, ele estava para servir como um escravo. Para ele sair, vamos supor, para mim sair aqui do Brasil e ir para Europa, eu preciso de um passaporte carimbado, para quando eu chegar na fronteira, eles olharem e dizer: não, está livre o acesso. Neemias diz assim: eu preciso de cartas assinadas. Aquela carta seria a autorização. Por que Neemias precisa da autorização? Porque só tem autoridade quem é autorizado. Como assim, pastor? Quem te enviou? Aleluia. Está indo debaixo da autoridade de quem? Quem é a tua cobertura espiritual? Quem te autorizou? Está entendendo o que Deus está falando? Só tem autoridade quem é autorizado. Por que é que o rei precisa assinar? Porque quem sabe Neemias pensa assim: meu nome ninguém respeita não, rei, mas quando eu apresentar o teu, com o nome dele você tem acesso a lugares que você jamais teria. Eu estou sentindo Deus aqui. Com o nome dele você entra em portas que você jamais entraria. Com o nome dele, com a autorização dele, você chega a lugares que você jamais chegaria. E eu vim dizer aqui que o rei está assinando, autorizando alguém aqui. Aleluia! Alguém que estava esperando há muito tempo, Deus me trouxe aqui para dizer: hoje você tem autorização. Hoje você tem autoridade para ir, para fazer, porque eu estou liberando você. Eu estou sentindo Deus aqui, Jesus está aqui, irmão. Aleluia.
Aleluia. Agora olha o que uma pergunta está fazendo. Uma pergunta está tirando Neemias do conforto. Por quê, pastor? Porque na fortaleza de Suzã não tem restauração para fazer. Na fortaleza de Suzã é só pegar a bandeja e servir. Mas esta pergunta está tirando Neemias do conforto. Eita, irmão, quer restituição mesmo? Quer restauração? Vai ter que abrir mão do conforto. Se tu não der glória a Deus, a pastora Edith não me traz aqui de novo. Pastor, o que precisa ser gerado na igreja que foi gerado em Neemias? Colocar de pé o que não foi você que derrubou. Eu estou sentindo a inspiração da palavra. Esse sentimento precisa ser gerado na igreja. Qual, pastor? Colocar de pé o que não foi você que derrubou. Por quê, pastor? Porque na tua mão chega caído, você devolve de pé. Chega atribulado, você devolve liberto. Chega doente, você devolve curado. Chega atribulado, mas você devolve liberto. Quantos podem levantar as mãos e adorar o Senhor? Colocar de pé o que não foi você que derrubou. Não foi você que causou, mas se depender de você vai funcionar. Não foi por causa de você que parou, mas se depender de você vai funcionar o que está parado. Está entendendo o que Deus está falando ou não? Aleluia. Que a palavra é muito misteriosa, mas quem está ligado está pegando o que Deus está falando aqui. Agora ele tem autorização, ele tem cartas, por onde ele passa ele consegue recursos, porque ele quer levantar os muros. Perceba que pelo menos 3 pessoas Deus vai usar para restaurar o templo, os muros e as portas. Deus vai usar Esdras, Deus vai usar Zorobabel e Deus vai usar Neemias. O templo será reconstruído, os muros e as portas. Agora, quando Neemias chega para levantar os muros, e aqui eu salto da introdução, perceba que enquanto ele não está fazendo nada, não tem oposição, não tem levante, porque quem nada faz, nada é. Tu quer ser lembrado como, irmão? Enquanto Neemias não está fazendo nada, nada acontece. Foi ele pegar a ferramenta e começar a levantar os muros. E não foi fácil, porque quando ele chega, quando você lê toda a história do capítulo 1 até chegar no capítulo 6, você vai perceber que Neemias ficou 7 dias andando entre os escombros, entre as ruínas. Por onde começo, meu Deus? Irmão, eu estou falando de alguém que tem foco, tem propósito, que não depende da fé do outro, que olha para aquilo tudo e diz assim: isso vai ficar de pé de novo. Aleluia! Existem pessoas, irmão, que só funcionam se eles dependerem da fé do outro. O outro tem que ter fé por eles. Neemias não dependeu da fé de ninguém. Ele olhou para aquelas ruínas e disse: isso aqui vai ficar de pé de novo. Irmãos, quando você faz algo que nunca existiu, qualquer coisa que você fizer já é resultado. Agora você reerguer aquilo que um dia já existiu, dá trabalho. Apareceu uns camaradas quando ele começou a edificar os muros. E sabe qual foi a palavra que eles disseram? O que fazem esses fracos? Eles dizem assim: porventura vivificarão dos montões de pó essas pedras? Como quem diz assim: porventura essas ruínas aí fica de pé de novo? É como se alguém olhasse
aleluia, e dissesse: será que canta de novo? Será que prega de novo? Será que tem a mesma oportunidade que teve lá atrás de novo? Aleluia. Será que isso vai ficar de pé de novo? Não. Se uma raposa correr em cima desse muro, põe abaixo de novo. Olhe para mim. Não espere as pessoas te aplaudir. Não espere as pessoas te elogiar. Muitas das vezes será necessário zombar mesmo. Às vezes será necessário as pessoas não acreditar mesmo. Aleluia. Zombar, caçoar, dizendo: esses fracos, isso nunca vai acontecer, não vai para frente, não vai prosperar, não vai passar disso. Mas eu vim dizer aqui, aleluia, ainda bem que somos fracos, porque o poder do Senhor só pode se aperfeiçoar. Eu estou sentindo a inspiração da palavra. Aleluia! Quanto mais fraco você for, mais dependente do Senhor você será. Enquanto estão zombando de você, os muros estão sendo levantados. Enquanto estão caçoando de você, os muros estão sendo erguidos. Aleluia. Daqui a pouco alguém vai procurar: cadê aquela casa daquela irmã? Cadê aquela família? Não está vendo mais porque o muro está alto. Oh, estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Pastor, e como é que eu levanto esses muros? Na consagração, no ciclo de oração. É orando, é congregando, é na comunhão com os irmãos. E o muro vai sendo levantado. É muito bom, irmão. Que texto, hein? Sempre vai aparecer oposição na hora que você estiver com as mãos na obra. Sempre vai aparecer alguém para dizer: o que fazem esses fracos? Mas quando a gente lê esse capítulo 6, irmão, esse capítulo 6 já inicia dizendo: estávamos edificando o muro e já não havia mais brecha nenhuma. Ei, irmão, o inimigo fica com muita raiva quando ele procura um acesso, mas não acha. Porque quando toca na tua unção, alguém fica esperando. Quando coloca uma frase no status, alguém fica esperando a tua reação, mas você não reage. Aleluia. Mas você não revida. Por quê, pastor? Porque você é sarado. Você não permite que nada que façam atinja, aleluia, a sua vida espiritual. Você é maduro para entender que a oposição vai acontecer quando você estiver tapando o muro e o inimigo vê que não tem mais brecha nenhuma. Como é que fala dela, mas ela não revida? Como é que toca na unção, mas ela só ora? Como é que faz isso, mas a pessoa não se levanta? Aleluia. É porque não tem brecha, meu filho. Porque o diabo quer fazer de tudo, aleluia, para manchar tua honra. Mas eu vim dizer para alguém aqui que não vai ter brecha para o diabo. Aleluia. Ele pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá. Ele não vai encontrar brecha. Vai tocar, vai falar, vai levar para lá e para cá, vai tentar denegrir, vai tentar manchar, mas não vai achar brecha em você. Você pode abrir a boca para dar glória. Neemias estava levantando os muros, mas o inimigo tentou tirá-lo do foco. O ataque não foi contra o muro, aleluia. Foi contra a mente, o serviço, a agenda e a liderança de Neemias.
Olha onde foi o ataque. Essa palavra que eu estou ministrando hoje é sobre não descer do propósito que Deus te confiou. Eu vou repetir isso aqui, tá? A palavra que eu estou ministrando hoje aqui para alguém é: não descer do propósito que Deus te confiou. Você pode até dizer: Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas está aguentando sim. Não estou suportando mais. Está sim. Porque se Penina não irrita Ana, Ana não ora. Se Ana não ora, não tem Samuel. Quanto mais te provoca, é porque você está perto de... Aleluia. O inimigo tenta tirar você da obra através de convites. Olha esse capítulo 6, irmão. São convites disfarçados. Porque quando você lê o capítulo 6, eles dizem assim: vem, congreguemo-nos nas aldeias do Vale de Ono. Era uma festa que eles estavam fazendo. E eles estavam convidando os trabalhadores que estavam nos muros, levantando os muros. Parecia um convite amigável, pastor Edith. Mas Neemias discerniu. E ele diz assim: eles estão tentando me fazer mal. Perceba que eles fazem um convite. Vamos para o Vale de Ono, festa. Para quê? Ficar o tempo todo. É como se alguém chegasse para você e dissesse assim: ah não, tem oração na segunda, culto de ensino na terça, quarta no lar, quinta campanha, sexta oração de novo, sábado departamento, culto domingo. Larga um pouco, sai um pouco. É isso aqui que está acontecendo. Vamos lá para o Vale de Ono, porque lá tem frevo. Para que sai um pouco? Se distrai um pouco. Para que ir para a igreja todo dia? Nem todo convite é de Deus. Nem toda reunião é espiritual. Nem toda oportunidade vem do céu. O inimigo não chega dizendo: vou te destruir. Ele diz: vamos conversar. Quem está fazendo uma grande obra precisa aprender a dizer não. Cuidado com as propostas que estão fazendo. Só que o inimigo insiste. Vocês leram todo o capítulo 6, né? O inimigo não desiste. O texto vai dizer que enviaram recado, o mesmo recado, pelo menos 4 vezes. Larga a obra, desce daí, para um pouco, vai curtir. 4 vezes. O inimigo não desiste fácil, irmão. Ele não cansa, ele pressiona, ele insiste. E se você respondeu certo na primeira vez, você precisa responder certo na segunda, na terceira e quantas vezes precisar. Discernimento não é momentâneo, é constante. Só que o inimigo, percebendo que eles não largariam a obra, eles mudam a estratégia. O inimigo vai usar uma mentira, porque quando o convite não funciona, ele usa uma mentira. Vamos criar uma carta. Na carta o povo estava dizendo: você quer se rebelar, você quer ser rei. Só que era tudo mentira. Diga: era tudo mentira. Quando não conseguem te tirar da obra, tentam manchar sua reputação. Quem está levantando muros sempre será alvo de boatos. Alguém entende o que Deus está falando? O muro estava quase pronto e a fofoca começou. Porque enquanto tem gente trabalhando com a mão na obra, tem gente fofocando, tem gente levando e trazendo. Enquanto tem gente fazendo a obra, enquanto tem gente com a mão na obra, cumprindo o chamado, tem gente por aí andando à toa, fazendo o que não é para fazer. Só que o inimigo percebe que todo investimento que ele está tentando não faz eles tirarem a mão da obra. O inimigo começa a apelar.
ele tenta gerar medo. Quando você lê o versículo 9, perceba que Neemias diz: ó Senhor, a afronta era tão grande que ele diz: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Nos fortalece, Senhor, porque o objetivo era enfraquecer Neemias emocionalmente, porque quando atinge o emocional, aleluia, o espiritual começa a se enfraquecer. Preste atenção no que eu vou dizer: o ataque não é físico, é psicológico. O inimigo quer que você pare por dentro antes de parar por fora. Agora aprende, Neemias não respondeu aos inimigos, Neemias orou. Aleluia. Quem ora não perde tempo discutindo. Quem está fazendo a obra do Senhor não perde tempo com conversa fiada. Quem está focado na missão não cai na ideia do diabo. Alguém está dizendo: larga a obra, para de ir, para de ajudar, para de se envolver. E eu vim dizer aqui, são vozes do diabo querendo que você tire a mão da obra. E eu vim dizer para alguém aqui: se você conhece a voz de Deus, não caia na armadilha do diabo. Você está fazendo uma grande obra e ninguém vai fazer você parar essa obra. Aleluia. A resposta de quem está focado na obra é: estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Olha, irmão, olha isso. Isso é mentalidade de propósito. Aleluia. Estamos fazendo uma grande obra de modo que não vou parar. Quem sabe o que Deus mandou fazer não se distrai. Ele não disse: depois eu vou, rapidinho eu volto, só um momento. Ele disse: eu não posso descer. O que é descer hoje, pastor? Descer para discussões inúteis, descer para fofocas, descer para distrações, descer para as redes sociais, descer para agradar pessoas, descer para provar algo a alguém. Você não pode descer porque a obra é grande demais. Pastor, explica aí. Mas eu estou só servindo água na igreja. A obra é grande demais. Pastor, mas eu estou só limpando a igreja. Mas a obra é grande demais. Pastor, eu estou só cantando. Mas a obra é grande demais. Você está entendendo? Tudo que você faz na obra de Deus é grande, é poderoso. Deus está vendo. Não largue, eu vim dizer para alguém aqui: não largue a mão da obra, não tire, porque a palavra do Senhor diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do Senhor. Não deixa Sambalate, Tobias, Jesse ou qualquer pessoa te separar do amor de Deus. Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Quantos entendem essa palavra, irmão? Quem está na obra precisa aprender a ignorar o barulho, porque tem gente que barulha muito e não faz nada, irmão. Enquanto Neemias trabalha, os inimigos falavam. Então tem gente falando e outros estão trabalhando. A obra não é só falar, é agir. Cuidado. Tem muita gente que está indo no barulho. Enquanto você constrói, sempre haverá vozes tentando te parar. Aleluia. O inimigo não quer que você peque, ele quer que você pare. Nem todo convite é de Deus. Alguns são do Vale de Ono. Larga a obra. Quem está fazendo uma grande obra não tem tempo para descer, porque o foco protege o propósito. Quem responde inimigo perde tempo. Quem ora ganha força. Então eu vim dizer para alguém aqui que tudo que o inimigo quer, tira a mão, solta, deixa, tá bom, é suficiente. Para que todo dia? Eu vim dizer para alguém aqui: não caia nessa conversa.
Se for preciso, é todo dia, com sol, com chuva, com lama, sem lama, de carro, a pé. Está entendendo o que Deus está falando? Não tire as mãos da obra. Sabe por quê? Porque para a gente viver uma restituição, para a gente ver o templo erguido, todo muradinho e com as portas no seu devido lugar, para haver restituição, você vai ter que resistir às provocações. Você vai ter que resistir às oposições que o inimigo faz. Irmãos, esta campanha, com esse texto, com essa história aqui, é tão profundo, porque o versículo 9 diz: todos eles nos procuram atemorizar, colocar medo neles, dizendo: as suas mãos vão largar essa obra. Você vai ver, fogo de palha, daqui um dia. Sabe quando as pessoas parece ficar torcendo para não dar certo? Eles dizem assim: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Aí é quando Neemias faz uma oração e diz: ó Deus, esforça as nossas mãos. Agora, uma das coisas que ele fala aqui, que ensina muito para mim e para você é: estou fazendo uma grande obra e não posso. Diga comigo: não posso. Não posso é diferente de não quero. Porque às vezes eu quero, mas não. Oh, aleluia. Não posso é diferente de não quero. Ele diz: estou fazendo uma grande obra de modo que não posso parar. Porque às vezes a gente quer, mas não pode. Porque quem já foi no Santo dos Santos, aleluia, em nenhum outro lugar consegue estar. Eu sou um tipo de crente que quando dá 4 horas da tarde eu já quero me arrumar para vir para a igreja. E eu sou assim desde 5 anos de idade. E eu não mudei meu ritmo. Só que tem pessoas que não amam mais o ambiente. Qualquer coisa deixa de congregar, deixa de vir para a igreja, deixa de cumprir sua missão. Se você quer ver restituição, se você quer ver restauração, você vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que suportar processos, humilhação, pessoas te chamando de fraco, dizendo que você não vai conseguir, pessoas torcendo para você tirar a mão da obra, mas você vai dizer: aleluia, eu já estou muito alto. Eles já estão aqui embaixo, Neemias lá em cima, olhando para eles lá embaixo, e eles lá de baixo olhando para cima: desce, larga a obra. Vocês lembram disso? Não foi a primeira vez que aconteceu isso, não. Lembra daqueles que estavam lá embaixo, olhou para cima e disse assim: tu não salvou os outros? Desce. Parece que vê Jesus dizendo: se eu descer daqui, eu não te salvo. Eu tenho que cumprir todo o propósito. Aleluia. Levante as 2 mãos, irmão. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Não largue a obra. O diabo está fazendo de tudo para você parar, para você desistir, para bater o cansaço espiritual. Mas todas as vezes que o cansaço chegar, o Espírito Santo vai renovar as suas forças para você concluir toda a obra que você iniciou. O muro será erguido. O muro ficará de pé. E aquilo que outrora era só ruínas, aleluia, era só entulho, aleluia, agora é uma grande obra. Aquilo que as pessoas olhavam e diziam: meu Deus, pode vir alguma coisa boa daí. Sabe como começou a restauração? Neemias procurando coisas boas naquilo que restou dos escombros. Tira o pó, e lá embaixo tem uma pedra. Ela só está cheia de pó, mas ela vai servir para edificar alguma coluna. Está pegando o que Deus está falando? A restauração começou. Neemias procurando coisas boas naquilo que restou.
Eu estou pregando para pessoas aqui, aleluia, que viveram tantas ruínas, mas ainda restou a fé, não é verdade? Restou a esperança. A restauração vai começar com isso que sobrou. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. A restauração vai começar com o que sobrou. Tem dia que você chega aqui só com a fé, e a restauração vai começar com essa fé que sobrou. Com esse pouquinho de força que você chega aqui, a restauração vai começar com isso que sobrou.